Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva. Vou abordar esse processo que te leva a atuar com segurança na terapia intensiva. E vamos lá, vamos começar. Começar já com um tema aí que o pessoal não é muito acostumado da fisioterapia a discutir isso daí, que é processo. Não estou falando de protocolo, eu não estou falando de POP, eu não estou falando de diretrizes, estou falando de processo. Mas o que é um processo? O que é um processo? Processo você pode utilizar para serviço, pode utilizar para gerar um produto. Ele é um grupo de atividades sincronizadas que tem uma sequência lógica para gerar um serviço, um bem que é benéfico para um grupo específico de pessoas. Então, pegando uma definição aqui da literatura, grupo de atividades realizado em sequências lógicas com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de pessoas. Então, se você é um fisioterapeuta, o que é que você gera? Você gera serviço. Você, como fisioterapeuta, gera serviço dentro da terapia intensiva e com seus pacientes particulares. E muitas vezes o fisioterapeuta atua dentro da terapia intensiva ou com pacientes particulares, mas não tem um processo, uma sequência lógica com o objetivo de produzir um serviço. Uma atividade realizada em sequência lógica. Não tem. A pessoa vai lá, chega no paciente e não sabe o que é que vai avaliar direito, qual é o parâmetro que vai ver, qual é o dado objetivo que vai pegar, vai lá e faz a conduta, qualquer conduta, faz condutas sem comprovação científicas, vai lá e faz uma conduta desnecessária, chega no paciente, faz compressão, descompressão, né? Chega lá, comprime, descomprime, que não tem efeito nenhum para o paciente. E você, como fisioterapeuta, não deve ser esse fisioterapeuta que gera uma conduta desnecessária. Você tem que gerar um serviço que é benéfico e tem valor para um grupo específico de pessoas. Quem são os grupos específicos de pessoas que você está atuando e gerando valor? Os pacientes dentro da terapia intensiva, a equipe multiprofissional, a equipe multiprofissional, ele tem que perceber o valor do seu serviço também. Então, para isso, você tem que ter um processo, sequência lógica de atividades que vão gerar um objetivo que tem valor para outras pessoas. E para isso, você tem que ter esses processos. Ah, Antônio, isso é chato, eu não preciso aprender isso. Vamos dar um exemplo prático. É bom sempre colocar o exemplo. Minha forma de ensinar é um processo também bem definido. Tem o conteúdo teórico, conteúdo prático, a parte da iniciativa e atitude, e todo o conteúdo correlacionado com a prática de uma maneira processual, demonstrando com exemplos práticos. E com isso você consegue ver como colocar em prática esse conhecimento. Você consegue identificar como você coloca em prática esse conhecimento que é extremamente necessário. Então, tem um processo para você conseguir ter essa capacidade. Então, vamos dar um exemplo prático. Você chegou no paciente na UTI, o paciente está desmame prolongado na terapia intensiva, tracostomizado, ventilando em PSV, você baixa a pressão de suporte de 12 para 8, o paciente aumenta o trabalho ventilatório, aumenta o esforço, começa a ter frequência cardíaca aumentada, taquicardia e volta para aumentar a pressão de suporte. Aí no outro dia, outro plantonista, chega lá e faz a mesma coisa. Reduz a pressão de suporte, o paciente fica lá taquipneico, aumenta o trabalho ventilatório e aumenta de novo a pressão de suporte. Antônio, mas não é isso que é para fazer? Não é isso. Cadê o processo para você saber o que é que você tem que fazer? Cadê o processo do que você tem que avaliar? Como você correlacionar os dados avaliados com o que você tem que fazer? Como você fazer e como você avaliar o resultado. Então, veja, na prática clínica é isso que você faz. É um processo que você nem percebe. E como você não percebe que é um processo, você não faz direito e faz de qualquer forma. E você não é treinado, não é ensinado dessa forma, que tem que ter parâmetros objetivos para você avaliar. E a gente vai falar hoje de um processo que eu passo para os meus alunos, eu ensino para os meus alunos, que é um processo que eu coloquei, você vai colocar DCTA. Você tem que ter os dados objetivos, os parâmetros objetivos de avaliação do paciente, é o início do processo, são os parâmetros que vão dar informação para você. Esses parâmetros você tem que relacionar com os dados que você já tem, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, para identificar a causa que está alterando os dados objetivos, sinais, sintomas que o paciente está apresentando. Vai ter o T de terapias comprovadas cientificamente, entra no meio do processo a terapia que você tem que fazer para gerar um melhor atendimento do paciente e depois você avalia o paciente novamente. Então, é o DCTA. Vamos dar um exemplo prático que vai ficar claro aí como você vai
avaliar esse paciente e gerar essa intervenção. Pegou um paciente em ventilação mecânica. Eu sei que o pessoal gosta muito de discutir ventilação mecânica, mas lembrando, fisioterapia e terapia intensiva não é só ventilação mecânica. Tem que dominar muito a ventilação mecânica, mas o raciocínio clínico é muito mais importante, porque você não faz só ventilação mecânica, você não atua só com a ventilação mecânica. É muito mais do que isso. É desde a mobilização à progressão da reabilitação funcional, do uso da ventilação não invasiva ao uso de terapias obstrutivas e expansivas, ao treinamento muscular respiratório, à ventilação mecânica, à estratégia protetora, a você trabalhar de uma maneira enfática para desmamar o paciente da ventilação mecânica. Então, você tem várias áreas. E a ventilação é um ponto só específico para você atuar dentro da terapia intensiva. Importante, sim, extremamente importante. Então, vamos colocar esse caso clínico de ventilação mecânica. Está na UTI um paciente ventilando em PCV. PCV, paciente de 65 anos, gênero masculino, ventilando em PCV, com uso de droga vasoativa, noradrenalina, sedado, em uso de bloqueador neuromuscular, uma droga que vai inibir a contração da musculatura respiratória, com um delta de pressão de 15 centímetros de água, uma PIP de 6 centímetros de água, FO2 de 60%, tempo expiratório de 1 segundo, frequência respiratória de 18 incursões por minuto, 18, do paciente fazendo 18, um rise time aí de 0,2. E você está pegando o paciente assim, na ventilação mecânica, ventilando em PCV, com esses parâmetros, colhe uma gasometria, e nessa gasometria tem um pH de 7,25, um PaCO2 de 65, uma pressão arterial de oxigênio de 55, estou colocando valores aleatórios aqui, certo? Um bicarbonato ali de 22, e aí você pegou essa gasometria. Viu que eu fui falando vários parâmetros aí. Parâmetros. São as informações, os dados objetivos. É o início do processo. Você começa a pegar as informações. Quando você tem todas as informações, aí que você vai ter a capacidade de identificar a causa que está dando aquelas alterações, a causa que está gerando alguma disfunção, qual a disfunção que está acontecendo, e aí definir a intervenção. Isso é um processo que você vai seguir. Então, pegou todos os parâmetros. Está faltando os dados ainda? Com esses dados que eu tenho dentro desse processo, eu não consigo definir ainda o que eu vou fazer. Imagine um processo de fabricação de carro. No processo de fabricação de carro, eu tenho que vir colocar lá o chassi, depois vou colocando as outras peças, Se no final o carro for de automático, eu tenho que ter a marcha automática. Se eu boto o carro que é automático com a marcha manual, sem embreagem, vai funcionar? Não. Você tem tudo ali, não funciona. Aí imagine você também como paciente. Você tem vários parâmetros objetivos para avaliar e tem parâmetros que você não pegou para ver. E você quer ter o resultado sem saber daqueles parâmetros. Então, falta exame de imagem. Precisa fazer uma tomografia. Como é que está a ausculta? Como é que está a inspeção, palpação? Como é que está a mobilidade da caixa torácica? Está apresentando a sincronia? Não está? Está apresentando hiperexfuração, auto-PIP? Então, vários parâmetros objetivos, que é o início do processo. Depois você passa para a causa daquele processo, né? Então, desse processo que eu coloquei para vocês, o paciente está com hipoxemia, com acidose respiratória, são essas duas alterações que o paciente está apresentando. Volume corrente está fazendo já de 6 ml por quilo, eu não coloquei, um dado para saber também que o paciente está fazendo. E você já tem alguns parâmetros. Não tem a monitorização gráfica, que eu não estou colocando aqui, mas vamos dizer que o paciente está bem adaptado na ventilação mecânica. Está bem adaptado, está com todos esses parâmetros que o Antônio passou, foram vários dados. Estou perdido no processo. Primeira coisa, no início do processo, você tem que anotou todos os parâmetros, ver o que está alterado. Agora vamos correlacionar com a prática do paciente. O paciente está com hipoxemia. Qual a causa da hipoxemia? É uma atelectasia? Vai ver no exame de imagem. É um paciente que está com pulmão de Sara? Vai ver no exame de imagem, sem padrão de congestão, se o paciente está respondendo a FO2, que tem uma PIP acima de 5 centímetros de água. Se o paciente está com hipoxemia, vai ver se tem um pneumotórax. Se o paciente está com hipoxemia, vai ver se o paciente está hipotenso com alto PIP. Você está vendo várias hipóteses que podem estar gerando essa alteração, esses dados. O paciente está com acidose. Essa acidose é aceitável para o paciente ou não é aceitável? É uma hipercapnia permissiva que eu posso tolerar ao paciente? É no segundo passo. No segundo passo do processo, é correlacionar com as causas. Então, dados objetivos, depois você correlaciona com as causas. Correlacionou, eu auscultei, a ausculta está reduzida à esquerda, na radiografia de tórax tem um pneumotórax à esquerda, tem que ser feito, drenar o pneumotórax, que vai ter que fazer uma conduta é o médico. Não, você pegou na radiografia de tórax, o pulmão está com um derrame pleural gigantesco à esquerda, o pulmão direito
hiperinsuflado, você está dando uma pressão aí maior do que o necessário. Se tivesse com a PIP alta, um delta de pressão alto, volume corrente alto, lesionando o pulmão e não ia estar corrigindo nenhum dos problemas. Não tem que ter todos os dados, tem que identificar, correlacionar com a causa, e aí vem depois para a comprovação científica, a conduta que eu quero fazer, se vai ter benefício para o paciente ou não. Ah, vou fazer o quê? Estratégia preventiva para o paciente. Ventilação como estratégia preventiva. Titular a PIP é comprovado cientificamente para pneumotórax? Não. Eu vou titular a PIP para pneumotórax, mas eu só sei que eu não vou titular a PIP porque eu avaliei os dados objetivos todos e correlacionei com a causa que está alterando o dado objetivo. O que é que muitas vezes acontece? O fisioterapeuta pega o paciente, hipoxemia, aumenta a PIP, pá, aí aumenta a PIP. Aí pode ser pneumotórax, pode ser atelectasia, pode ser derrame pleural, é todo mundo a mesma conduta. Um erro do processo. A pessoa não está nem sabendo que está errando um processo, mas ele está errando um processo de tomada de decisão. Ele está errando um processo de tomada de decisão que vai matar o paciente, porque ele não teve. Ah, pô, Antônio, mas isso é difícil. É a primeira vez que eu estou escutando. Primeira vez que você está escutando isso. Cada vez que você for escutando, vai se transformando num conhecimento. Quando você vai treinando, vai se transformando numa competência e habilidade. Isso que eu faço com os alunos. Primeiro eles têm um conhecimento e depois eles treinam para desenvolver as competências e habilidades técnicas. Ah, Antônio, mas eu vou treinar como? Eu não estou perto do hospital. Treinar com simuladores. Um piloto de avião, ele não começa pilotando um avião, um caça, um Boeing, ele começa pilotando um simulador, e é isso que você tem que fazer. Começa com o simulador do ventilador mecânico. É os passos que vão fazer você desenvolver essa segurança. Então, vem depois do T, de terapias comprovadas cientificamente, você vai para a avaliação. Ah, respondeu ou não a conduta que eu fiz? Titulei a PIP e não respondeu. Pô, hipoxemia ainda está mantendo. Mas é o que é aceitável para o paciente? É aceitável, vai ser menos lesivo. Ah, titulei a PIP e respondeu. A PaO2 foi lá para cima. Pô, eu reverti a causa do que estava gerando ou foi algo aleatório? Tem que ter essa avaliação contínua. E tudo isso você vai anotando dentro do seu processo para ter um serviço que gera valor para o paciente e gera valor para o ambiente multiprofissional. Veja, para ter um serviço que gera valor para o paciente, um serviço que gera valor para o ambiente multiprofissional. Simples assim. Pegando mais uma vez a definição do processo para deixar claro. Grupo de atividades realizadas em uma sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico. E por que é importante ter processo? Primeiro, quando você tem um processo claro, você vai salvar mais vidas, atender com mais qualidade, vai perder menos tempo no plantão, vai ficar menos cansado, vai ser visto como profissional diferenciado, vai ser valorizado como fisioterapeuta. Isso é importante entender. Você vai ter benefícios quando você tem um processo, quando você é treinado para isso. Aumento do retorno financeiro, melhor qualificação, é avaliado como profissional mais qualificado, vai escolher onde você quer trabalhar, vai atender com qualidade, vai ser progredir na carreira, porque você vai sempre seguindo um processo de tomar decisão. Isso falta em qualquer área da fisioterapia. Uma vez eu estava discutindo com uma fisioterapeuta que é especialista em osteopatia, e eu perguntei, qual é o processo que tu usa para o diagnóstico? E ela, meu, como assim processo? Não, eu vejo os pontos de dor, depois vejo a amplitude. Eu disse, pronto, isso é um processo. Não, não é um processo, é um processo. É porque você não criou na sua mente ainda que isso é um processo. Se você deixar de ter algum dado desse, você vai errar na terapia intensiva. É a mesma coisa, é um processo que você vai seguindo para gerar a melhor intervenção e traz muitos benefícios. Como você trabalha de uma maneira mais fácil, com mais qualidade, sendo esse fisioterapeuta valorizado, sabendo realizar a conduta com benefícios para os pacientes. Antônio, e qual é o melhor momento para eu começar a definir esses processos? Agora. O melhor momento para começar a utilizar esse processo é agora. Comece a utilizar o DCTA agora. Ah, mas eu não estou atendendo pacientes ainda, não comecei a trabalhar. Comece a treinar ele, comece a treinar o DCTA com simuladores, com discussões, pega casos clínicos, discute, vai seguindo qual é o parâmetro que eu tenho que avaliar, qual é a possível causa, qual é a terapia que eu posso comprovar, realizar, como eu vou avaliar a resposta. Treina. Ah, não, quando eu estiver na prática eu vou aprender. Não! A prática ninguém vai ensinar para você dessa forma. Se você der sorte, pegar um amigo, um colega ali que tem essa competência técnica, vai ensinar assim para você. Porque muitas vezes acontece, você começa a dar o plantão cheio de viés, de condutas que não tem comprovação científica, só com conhecimento teórico, sem um conhecimento prático, começa a realizar condutas ali que muitas vezes não tem efeito. Se der sorte, tem as pessoas que vão ajudar você. E você não tem que depender da sorte. Ninguém precisa depender da sorte. A sorte tem que ser um resultado de você estar preparado. Então, se você estiver preparado, vai ter um benefício aí para você. Não dependa da sorte para atuar com segurança dentro da terapia intensiva
o melhor momento para você começar a desenvolver essa capacidade de ter um processo para tomar a decisão dentro da fisioterapia intensiva é agora. Deve investir tempo e dinheiro para ter essas competências e habilidade técnica? Sim, vai retornar para você. Isso eu repito sempre. Quando você investe em você financeiramente, em tempo, o retorno vai vir. Você está plantando para colher. Então, quando você investe em você em formações adequadas, em cursos adequados, que não focam só na ventilação mecânica, que focam no reconhecimento, no raciocínio clínico, que focam em você ter atitude e iniciativa, que foca em você atender o paciente com qualidade e saber se posicionar no ambiente muito profissional, saber lidar com pessoas. É isso que é fazer o diferencial. Então, invista se você quer dar esse passo à frente. Invista em tempo, define momentos que você deve focar em estudar esses conteúdos para ter esse diferencial e atender com qualidade, atender com segurança na fisioterapia e terapia intensiva. E onde eu vejo que as pessoas mais erram nessa parte de processos? Primeira coisa que eu erro, não ter um processo. Como isso daí modifica totalmente e gera muita lesão dentro da terapia intensiva. Gera muita lesão dentro da terapia. Desde o processo que você vai ter para receber um plantão, para passar um plantão, para fazer uma avaliação inicial, para ver como é que você vai pegar o prontuário, para qual parâmetro você vai avaliar, como você vai ter uma sequência de avaliação do paciente. Porque tem uma sequência, veja, definição do processo, é uma sequência. Atividade realizada de forma sequenciada. Não adianta nada, veja, fora de sequência, você auscultou o paciente, ausculta reduzida no hemitórax esquerdo, aí você vai lá e aumenta a pipa, aumenta a FO2, depois vai ver o raio-x. Aí quando pega o raio-x, tem um pneumotórax. A lesão você já fez. A lesão você já fez para o paciente. Você vai lá, pega o paciente, vai avaliar o paciente, faz força muscular do paciente, acima de 48, coloca o paciente na posição sentada, coloca o paciente na posição em pé e não viu o hemograma do paciente. Hemoglobina em 5, o paciente apresentando hemorragia. O erro do processo, faltando dados. Então, atividade sequenciada, lógica, para o fisioterapeuta atuar com segurança, ele tem que ter essa capacidade, ele tem que ter esses processos bem definidos, desde uma avaliação do paciente, uma passagem de plantão, uma discussão no hall de multiprofissional. Outro ponto que o pessoal erra muito nisso. Diz que tem um processo. Na verdade, eu conheço pessoas que dizem que tem o processo. Mas é a pessoa ter o processo que eles têm, errados, mas tem, e não escrever como é que é, não dizer como é que faz esse processo. Tem que estar escrito. Isso facilita. Até para você passar para outra pessoa, você ensinar, você demonstrar o que é que está fazendo. Ô, Tony, como é que tu descobrisse esses processos? Eu trabalho há 15 anos de terapia intensiva e no começo eu tinha dificuldade. Tinha dificuldade para gerar intervenção, dificuldade para definir o caso, o que ia fazer. Ficava no plantão cansado, eu lembro que começava às 7 horas da manhã, eu só parava de 7 horas da noite, quando eu estava no plantão 12 horas de área, sem parar, indo e voltando nos pacientes, porque não dava resultado, indo e voltando nos pacientes que dava resultado, e eu tinha essa dificuldade. E aí eu tive que estudar o que dava certo, o que não dava certo. Disse, isso daí tenho que modificar isso. E aí corri atrás de modificar e fui modificando e começaram a ter os resultados profissionais, os resultados de atendimento com qualidade, resultado de modificar o desfecho dos pacientes na terapia intensiva. E por onde começar? Acompanhe aqui os conteúdos que a gente já publica dentro do canal do YouTube, Facebook, Instagram. Você só vai ter esse tipo de discussão, pelo menos eu desconheço que vai ter outro local aqui, em conteúdo com a gente, discutindo pontos que não é discutido nem na faculdade, nem na graduação, nem na pós-graduação, nem na graduação, nem na pós-graduação, nem em mestrado, dessa maneira que eu estou discutindo, que vai fazer você atuar com segurança na terapia intensiva. Não é discutido esse tipo de assunto. É negligenciado, porque se foca, acha que só deve ter o conhecimento teórico. Mas se não tiver essa capacidade de utilizar esses conhecimentos, não serve de nada. Se não tiver uma sequência lógica, uma sequência de tomada de decisão, não serve de nada. Você é um tomador de decisão para gerar resultado do paciente. Porque muitos fisioterapeutas ficam perdidos, porque não tem essa capacidade. Ficam perdidos, não tem essa capacidade. E aí fica perdido. Pega um paciente, não sabe o que vai fazer. Pega uma intercorrência e não sabe o que vai fazer. Mas é intercorrência, eu não sei o que eu tenho que fazer. Não, você tem que saber o que fazer na intercorrência. Você não pode prometer o resultado. Você precisa o meio. O meio é um processo de tomada de decisão. O meio, que é o caminho que você vai percorrer dentro do atendimento, é o processo de tomada de decisão. Vamos fazer uma analogia. McDonald's. A McDonald's, você chegou lá e vai comprar o sanduíche. Você quer... Qual é o serviço que você quer? Receber o sanduíche de maneira rápida, de boa qualidade, né? Se você quer. Isso é o resultado do processo que vai ter aí dentro. Qual o serviço que o paciente quer? Que o hospital quer? Que o paciente tenha melhor atendimento, que tenha alta, com melhor qualidade de vida e que o paciente seja salvo. Esse é o final do processo. Qual o benefício da McDonald's quando ela entrega o produto rápido, de boa qualidade? Vender mais, ter melhor valorização
ser reconhecido como algo que está acima da média. Não é isso que acontece? Porque ele entrega o serviço valorizado para as pessoas específicas que querem esse serviço. Então, qual o serviço que você tem que pensar? Meu serviço é esse, eu tenho que entregar isso. E aí você pega a McDonald's, ela tem todo um processo. Quando você compra aqui, não sei se vocês assistiram o filme Fome do Poder. Fome do Poder é o filme que conta a história do fundador da McDonald's. Né? Quem assistiu o filme, para não dar o spoiler, vai entender que, na verdade, essa fundação da McDonald's é antes. Foram 2 irmãos que fundaram, e essa pessoa que diz que é o fundador, pelo filme, né? Ela, na verdade, pegou depois o que esses 2 irmãos fizeram, viraram sócios e depois deu um chute nessas pessoas e pagou lá uma indenização muito tempo depois, uma indenização muito pequena, e disse que era o fundador, mas não era. E por que ele quis? Porque quando ele viu o processo que era feito, ele viu que o processo fazia que ele entregasse mais rápido, entregasse com qualidade, e o processo foi bem desenhado. Eles desenharam numa quadra por onde entravam a bandeja, por onde saía outra bandeja. Então era um processo que gerava um serviço de boa qualidade. E é isso que você tem que pensar. Como eu posso ter um processo para gerar um serviço de boa qualidade? Então, por onde começar? Desenhe esse processo. Desenhe, escreva o que é que você tem que avaliar e como você vai avaliar esse paciente. Qual o serviço que você quer gerar? Mas se você quer gerar um serviço que seja de... Vamos dar um exemplo. Você vai atender um paciente particular, quer dar uma resposta mais rápida, você tem que ter um processo ali, o que é que vai fazer. Quer demonstrar valor, você tem que ter um processo do que é que você vai fazer, até para vender o seu serviço dentro da terapia intensiva do mesmo jeito. E como eu organizo isso? Organizando, escrevendo, pegando os principais pontos que eu preciso nesse processo, mapeando o processo. Mapeando o processo. Então, desde quando eu entro na terapia intensiva, eu tenho o processo mapeado do que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Entrei na terapia intensiva, dou uma olhada em todos os leitos da UTI para ver se está acontecendo uma intercorrência. A intercorrência pode estar acontecendo ali no momento e eu já vou prevenir, reduzir o risco para o paciente. Então, algumas vezes a gente está entrando na UTI, vai passando, tem o paciente perdendo o tubo, o paciente apresentando ciclonia, o paciente hipertenso, o paciente hipotenso, e já dá uma olhada rápida. Sem chegar no paciente. Depois vou lá para o prontuário. Prontuário, pego todos os prontuários dos pacientes, quando é em papel, coloco um do lado do outro, assim, ó, pá. Vou lendo, pegando os principais pontos, vendo o que é que teve de diagnóstico, o que causou internação, quais foram as alterações que apresentaram, qual foi se teve intercorrência, se não teve, qual a programação, tudo isso vai alterar o seu desfecho do seu tratamento. Então, está lá anotado tudo isso que eu pego do paciente. Depois que eu pego o prontuário, peguei tudo isso aí, vou os exames anteriores, que tem do dia anterior. Exame de imagem, gasometria. Se já tiver do dia, exame de imagem, gasometria, eu tenho outros parâmetros. Veja que minha parte inicial do processo está tudo aí. Eu seguindo essa parte inicial do processo. Dos dados objetivos. Depois vou lá no leito do paciente. No leito do paciente, vou parar todos os parâmetros que eu posso pegar sem colocar EPI. Quando eu colocar EPI, capote, luva, se eu for anotar, eu estou contaminando o papel, estou contaminando o paciente. Então, lembra que é um ambiente tem que diminuir a infecção hospitalar. Então, eu anoto tudo antes de eu entrar no leito. Então, vou lá, vejo os sinais vitais, vou anotando tudo. Vendo no ventilador, vou anotando tudo. Vendo o que dá para ver no paciente, que dá para anotar logo, já vou anotando. Depois disso, EPI, paciente, inspeção, palpação, ausculta, anamnese. Tem que fazer anamnese. Não, mas o médico já me disse que o paciente tinha. Você não deve confiar nos outros, não. Não é que você não deve confiar, deixa eu utilizar outra palavra. Você responde pelos seus atos. Então, se a pessoa passou uma informação para você que não está certa e você realiza uma conduta e diz que a pessoa disse que o paciente estava assim, mas você teria como ter aquele dado e você gerou a conduta que é lesiva para o paciente, você responde. Então, você tem que fazer a anamnese, o paciente está na UTI, está em respiração espontânea, lúcido orientado, vai fazer tudo direitinho, se estiver na ventilação mecânica, ver nível de consciência, nível de sedação, inspeção, palpação, ausculta, testes específicos do paciente. Vai lá, ventilador mecânico, mecânica ventilatória, porque agora você já está com luva, vai calcular a mecânica, vai ver algo a mais ali do circuito ventilador, se tem desconectado, quem não tem, amplitude de movimento do paciente, testes funcionais, dinamometria, manuvacometria, que você sabe se vai poder fazer antes de entrar no paciente, porque você já fez o início do processo, você pegou todos os dados para saber se pode fazer isso com o paciente, então você já sabe para fazer isso. Depois você vem para o C, depois de todos esses dados, ver que a parte mais demorada é essa. A parte mais demorada é essa. É a parte de avaliação dos dados, são as informações para planejar o tratamento. Aí você vai agora ter a parte de análise. Você é o fisioterapeuta agora que vai analisar qual é a causa daquilo dali, correlacionar, e tem que ter o raciocínio clínico nessa parte. Depois que identificou a causa, a intervenção e a avaliação novamente. Então, um processo cíclico que você vai fazendo, que é essa forma que eu organizo esse meu processo para atuar na UTI com segurança e gerar melhor intervenção.
E, Antônio, isso faz diferença mesmo? Dá um exemplo de como isso fez diferença para tu. Tem uma vez que eu trabalhando na terapia intensiva, fui lá avaliar o paciente, peguei todos os padrões do paciente, cheguei na inspeção, palpação, palpei o pescoço do paciente. Palpei efizema subcutâneo gigantesco do paciente. Eu perguntei, vocês viram que o paciente está com efizema subcutâneo? Será que esse paciente não está com pneumotórax? Não, no raio-x não mostra nada, não. Mas vocês palparam, eu não palpei aqui, não. Palpa aqui, chama a pessoa, pô, efizema, vamos olhar o raio-x. Aí olha, pô, aqui pode ser que tenha uma lâmina de pneumotórax. Pedi uma tomografia, leva o paciente para tomografia. Quando volta, comprovado na tomografia pneumotórax. Por causa da palpação, que poderia, não, se tivesse errado esse ponto do processo, não ter palpado, eu poderia ter avaliado a ausculta reduzida à esquerda, visto na radiografia que não estava claro que era pneumotórax, paciente calculado a mecânica com placência está ruim, a ausculta reduzida à esquerda, pô, vamos tentar dar uma expandida aí, pode ser uma telectasia, colocar o paciente de decúbito lateral direito, colocava uma pressão positiva, o pneumotórax piorava. Erro no processo de tomada de decisão. E aí eu acredito plenamente que quando tem erro no resultado, ou é porque a pessoa foi mal selecionada, como é a pessoa mal selecionada, que não tem conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, ou é um erro do processo, ou a pessoa não foi bem treinada. E por isso que eu foco com isso com os meus alunos. Os conhecimentos, treinamento e o processo. Isso que vai gerar a capacidade para você atuar na UTI com segurança.